Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, faz um tempinho, né? Dei uma sumida. Mas é que aconteceu muita coisa nessas últimas semanas. Até comecei a tentar gravar pra vocês um outro vídeo, mas aí eu tive uns problemas e eu parei de gravar. Voltei, mas não sei se eu vou voltar com tanta frequência. E eu vou tentar resumir aqui pra vocês o que aconteceu. Gente, depois da última vídeo que eu gravei falando sobre a tentativa de assalto, eu tô evitando o máximo ficar gravando ou mexendo no celular, principalmente quando eu estou sozinha. Então eu pego o celular, ainda mais pra região que eles andam me mandando, tá cada dia mais difícil continuar gravando. Então eu tô dando prioridade de deixar gravando a câmera do carro a todo momento, todo o percurso, tanto dianteira quanto traseira. E às vezes eu deixo até o celular gravando. Mas em qual sentido, Thaís? Deixo gravando em algum local mais escondido dentro do carro. Porque eu tenho ido, gente, para lugares extremamente perigosos. Isso quando me chamam, que aí entra outra questão. Depois de tudo isso que aconteceu, eu vou ser bem sincera para vocês, eu dei uma desmotivada muito grande, tanto de rede social para entrega. E para completar, a Shopee começou a mudar a sua forma e seletividade de entregadores. Eu já vinha falando isso para vocês, que ela mudou o sistema, e agora mudou mais ainda. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo mais ou menos como é que ficou o sistema deles. Se eu não conseguir, me perdoem, porque tá bem complicado. A Shopee, ela tá tentando implantar um sistema igual o do Mercado Livre. E para esse sistema dar certo, creio que o que ela tá fazendo? Os entregadores mais antigos, ela tem deixado de lado e ela tem recrutado novos entregadores para poder fazer aquela coisa que nem dizem, né? Tem muita empresa que prefere pegar um funcionário sem experiência para poder moldar ele do jeito que a empresa quer. E a Shopee nada mais é, gente, do que uma empresa que tá pegando um PJ novo para, né, trabalhar da moda que a Shopee quer. Só que assim, gente, a Shopee ela tá ficando pior até que uma Uber da vida. Porque agora ela tem um mapa onde você coloca a disponibilidade na região. Só que essa região às vezes vai cair em bairros que você não conhece. E quando você chega no hub para carregar, se você fala que vai deixar a rota, eles querem tirar gancho. Só que isso tá virando uma bola de neve tão grande, que vocês não têm ideia. Depois que começou esse negócio, um pouquinho antes, na verdade, vocês repararam que eu não tava carregando todos os dias, porque quem tava fazendo manualmente era uma pessoa, que eu não sei porquê, ela invocou comigo e com outras pessoas. E nós não estávamos carregando mais todo dia. Eu tava carregando uma vez na semana. Para quem carregava 5 dias, 6, foi uma queda muito, muito, muito grande financeiramente e psicologicamente falando. E como vocês sabem, eu saí de um CLT que não me pagou rescisão, inventou diversas desculpas. E eu estava dependendo apenas mesmo das entregas. E aí começou a acontecer algumas coisas em relação ao carro. Parece que uma coisa leva a outra. E isso me desmotivou muito, muito mesmo. Aí eu acho até que eu soltei esse vídeo, que foi um dia extremamente estressante, que eu chorei muito. Até hoje eu choro quando eu lembro daquele dia. Porque para completar, naquele dia, chegou semana passada, uma multa.
Eu ainda levei uma multa, porque eu parei o carro para trocar o pneu, para arrumar, né, o step. O CET só viu a parte que eu estava parada, mas não viu o que estava acontecendo para querer pelo menos lá ajudar. Eu ainda acabei levando uma multa nesse dia. Então imagina como é que tá a minha cabeça e como que estava. Só para vocês verem, gente, que o que eu escuto muito, principalmente quando eu vou entregar nas casas, é que vida de entregador é muito fácil. Ganha seus 7 mil reais no mês para mais. Só que, gente, vocês não têm ideia como tá ficando. Como é que eu posso dizer? Não, tá ficando um tanto escasso, mas um tanto. Como é que eu posso explicar? É como se fosse um CLT que te dá um burnout. Se você não tiver uma base emocional, familiar, financeira guardada, ou se dispor a ser aquela pessoa que paga uma propina para poder ter algo, você só vai se afundando. E eu fui uma dessas pessoas. Logo no começo, já agora, já tô sentindo, mas eu falei para mim mesmo que eu não ia desistir. Então eu comecei a procurar outras saídas. Esperei a Shopee arrumar todo. A Shopee ainda tá mudando e adaptando esse sistema. Hoje é domingo, dia 21 de setembro. Eu fiquei, gente, 7 dias de novo, sem carregar um dia sequer. E quando mudou o sistema, eles me mandaram uma rota, eu tentei aceitar, essa rota não foi. Aí depois mandaram um e-mail para nós dizendo que teve um bug no aplicativo. Tá sobrando muita rota no piso, não sei, ou seja, na base. Mas quando você chega aqui para pegar, já tem 100, quase 200 pessoas. Porque tem gente que tá literalmente acampando em frente à base, por conta da mudança do aplicativo. Então, eu particularmente, não acho viável para mim sair da minha casa um dia anterior para ficar numa fila, sem saber ainda se eu vou conseguir entrar nela ou não, se eu vou pegar um bairro tranquilo ou não, se eu continuo fazendo aqueles biquinhos ali na onde eu moro para tentar suprir um pouco do que eu preciso. E foi isso aí que aconteceu. Ontem me chamaram, sábado, e isso está acontecendo muito também. Mas ele não mostrou a quantidade de pacote. Porque agora fica assim. Aparece o seu hub, a quantidade de pacote, o KM rodado e o horário da coleta. Pois me chamaram, mas não apareceu a quantidade de pacote. Quando eu fui aceitar a rota, apareceu que essa rota não estava mais disponível para mim. Eu entrei em contato com o analista falou, né, essa rota não era para o seu CEP, era de outro CEP. Então a gente tirou do banco e por isso que você ficou sem rota. Aí eu fiquei tipo, então também pode acontecer isso, de subir rota para mim, eu for aceitar, não vai, e vai ficar lá para mim como pendente, porque tá como pendente essa rota, ou recusado, mas não recusado por mim, recusado pela base, retirado pela base. E 3 recusas, você leva gancho. Tudo agora você leva gancho. 3 recusas você leva gancho. Você ficou mais que 5 dias com o pacote, você leva gancho. Eu fiquei muito doente esses 7 dias que eu não trabalhei. Não deixaram outra pessoa pegar meu pacote. Aí me deram mais 2 dias de gancho. Tudo, gente, tudo agora é gancho. Fora as demoras que tá acontecendo. Eles colocam lá que a coleta vai começar às 4h30 da manhã. Começa agora, 6 horas da manhã. Aí a pessoa chega aqui 4 horas da manhã, fica 2 horas parada. Vai carregar lá para as 7 horas da manhã, porque a minha letra provavelmente eu vou carregar lá para 7h30. Para separar, para sair daqui 8h30 da manhã, para poder começar a entregar 9 horas. Que horas que a gente termina? Fora o pessoal da tarde, o pessoal do PM1 tá sofrendo muito.
Porque o PM1, o correto é carregar 11 horas da manhã. O PM1 tá carregando 2, 1h30 da tarde. Tem vezes que é 6 horas da tarde e ainda tá chamando o PM1. E tem que entregar nesse dia ou até 8 horas da noite e depois subir como motorista não conseguiu entregar. E aí tá virando uma bola de neve. Eu quero ver quando que eles vão acordar. Que do modo antigo tava ajudando todo mundo. Tinha gente que tem região que prefere entregar do que outras, como eu. E tem regiões que eu não faço. Que nem hoje é o primeiro dia que eu vou pegar conforme mudou, né? Essa sistemática da Uber. Mas vou ser bem sincera, se chegar aqui e eu for lá ver agora, que é um bairro que eu não conheço, eu não vou pegar. Porque primeiro é domingo, segundo eu tô sozinha, terceiro é época de saidinha. Então eu não vou ficar dando um mole na rua, sendo que eles podiam estar pensando também no motorista. Mas não, eles estão pensando em concorrência e eles querem se equiparar ao Mercado Livre. É mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Nesse meio tempo aí, eu conheci outro aplicativo que eu vou trazer depois desse vídeo que eu já vou falar para vocês. Eu marquei um teste também direto com uma transportadora do Mercado Livre, porque aquele Mercado Envios lá não tá subindo mais rota pro sul. E foi que nem uma colega que trabalha lá falou: meu, primeiro vai tudo para transportadoras. Vocês só vão pegar a rota quando não tiver mais nada para transportadora ou a transportadora está sobrecarregada, ela não conseguir entregar. Então eu saquei isso. Com a transportadora você ganha um pouquinho menos, só que você tem certeza que todo dia você vai ter rota, que nem o rapaz falou, ó, de manhã e à tarde você vai ter rota todo dia. Só que a gente pede que você venha e não confirme e depois não venha, que aí a gente corta, tá? Acho que era isso, gente, que eu tinha que trazer. Infelizmente, sim, eu tô muito triste com essas coisas que estão acontecendo, porque eu tava muito feliz. Eu gosto de trabalhar na rua, eu gosto de fazer entrega, mas essa questão de para você conseguir, ainda não sai na minha cabeça que esse negócio que é o sistema que tá mandando rota. É um algoritmo que calcula quantas vezes da semana você carregou para poder te mandar uma rota, sabe? Ainda não sai na minha cabeça que sim, é uma pessoa que por enquanto ainda está manipulando o sistema. Porque tem gente que tá carregando de manhã e à tarde, gente, a semana toda. E tem gente como eu que não carregou um dia. Qual o nexo de um sistema colocar para uma pessoa trabalhar de manhã e à tarde, enquanto a outra tá parada em casa? O sistema não seria para todos poder trabalhar? Então ainda isso não sai na minha cabeça. Tô meio rouca, gente, porque mudou o tempo em São Paulo. De manhã ontem tava quase 40 graus. Quando deu 6 horas que começou a garoar, esfriou, eu comecei a ficar rouca. Já tô bem linda, mas tá difícil. Mas é isso. Me conta aí no seu estado como é que tá a Shopee. Se ela já implantou também esse novo sistema. Como tá sendo esse rodízio para vocês. Se vocês gostaram, não gostaram. Tá sendo fácil se adaptar. Porque aqui em São Paulo, pelo menos na região sul, porque já tem Guarulhos e se eu não me engano, na Praia Grande já tem esse sistema. Aqui em São Paulo é a primeira vez. E tá bem difícil. Tá bem difícil. E hoje mais um dia aí de sol, muito calor. Tô com bastante água, trouxe lanche também. Vou aproveitar que ainda não chamou a minha letra, vou tomar café. Eu sei que depois eu não vou parar pra comer. E aí a gente vai se falar, beleza? Obrigada. A gente alcançou 124 seguidores. Gente, vocês não sabem como isso é incentivador. Porque quando eu comecei o canal, foi através de uma ajuda de um amigo, que falou que eu conhecia muitas fontes para renda extra, sendo mãe, trabalhando fora. E se eu conseguisse menos de um ano, pelo menos 100 seguidores, já era uma maravilha. E nosso canal tem aqui 4, 5 meses.
acho que vai fazer 5 meses. E eu já tenho essa, mas passou, né, essa quantidade. E batemos aí 600 horas visualizadas. Estamos a caminho das 4.000 horas visualizadas. Então eu queria muito agradecer vocês pela parceria, por assistir meus vídeos até o final, pelos comentários. Eu vou procurar, quando eu estiver num bairro mais tranquilo, deixar uma live rodando, eu descendo do carro, eu voltando pro carro, para vocês verem como é o dia a dia mesmo de um entregador. E vou trazer depois um outro vídeo, uma outra forma de você também ganhar uma fonte de renda, que eu acho muito bacana. Tem muita gente fazendo e é um plano futuro também para mim, quem sabe, porque do jeito que tá esse boom de e-commerce, vai ser uma coisa muito boa.